Olá, sou o Som Senna. Eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Nosso IC. Momento IC da semana, Hudson. Momento IC da Diga. semana? Esqueci do momento IC. Sim, lembrei. E se eu tivesse cumprido as metas de 2022, será que eu teria que atualizar elas para 2023? Nisso, já fez alguma? Já? Que foi? Começa semana que vem, calma, ainda Semana que estamos no momento de férias ainda, semana que vem eu começo. Segunda-feira. Eu fiz 2 post-it não, como que é? Flashcard? Flashcards, fiz 2. Evoluiu. Eu não, até agora Foi só nada. 2, só bestinha, mas foi 2. É. É o início. É o início. É o início. Tem que ter o início. E o Mano, seu meu IC? se não existisse tantas pessoas idiotas no mundo, velho. Que foi? Mano, eu vi, não sei se você já viu uma mulher que ela vai tomar sol, ela usa um alface como biquíni. Sim, já. Puta que nojo aquilo, velho. Que é o cúmulo, ela pega e fala que o biquíni é caro e por isso ela usa o alface. Aí ela deita com o alface lá, em todas as partes. Eu vi, ela deita com alface, tipo, quando o alface murcha, ela sabe que já tá bom. Exato. Aí, Imagina a marquinha que não deve fazer o alface. eu quero imaginar isso, porque depois ela pega e fala, e depois ainda eu faço uma baita de uma salada. No pinico. Eu falar, ela pega, corta o alface e joga mais alguns negócios dentro de um pinico, velho. Acontece. Que nojo, mano. Acontece. Esse é daquele programa lá, Mukiranas. Nossa, eu que não quero assistir, velho. Porque esse pedaço já Tem uma muito que é bem bizarra, porque o pai dela parece que é cabeleireiro, corta o cabelo e para não gastarem tanto dinheiro com almofadas, ela compra só a capa da almofada e coloca o cabelo do pessoal para usar como espuma. Que nojo, velho. Acho que eu começo a entender alguns carinhas que eu citei aqui. Que nojo. Vamos para a vinheta? Esse povo é louco. Bora pra vinheta. Vamos para a vinheta. Então, bora para os temas da semana? Bora. Bom, o meu tema é algo um pouco antigo, isso bem antigamente. O meu ele é antigo. Não é bem. Esse não é possível que você não conheça. O meu é bem dos primórdios ali, bem dos primórdios. Não, o meu é um dos primórdios também, um dos caras mais... dos primeirinhos ali. Não foi um dos primeiros, mas é um dos mais notórios. Não, mas foi primórdio mesmo, até antes da Rainha Elizabeth. Antes da Rainha Elizabeth? Antes do nascimento dela aí. Bom, os dinossauros eu sei que não é, que eles vieram depois. Nossa, o que seria? Falar sobre o primórdio de tudo, né? Falar um pouco sobre o Big Bang, o que a gente tem. Interessante. É interessante, é um tema bom, a gente já falou sobre tudo. Então, foi basicamente uma explosão, buf, tudo aconteceu e acabou. Acabou o podcast, vamos Acabou o embora. podcast, agora vamos pro tema. Compartilhe. Na verdade, o que nos é ensinado na escola, assim, já é uma teoria que não é muito bem vista, que foi uma explosão, não sei se você sabe. É que assim, na escola... na escola ensina que é uma explosão, e acabou ali, uma que aí vai explosão, e formou um universo bonitinho. E de repente tá lá a bolinha cheia de aguinha, terra e bichinhos e nós lá. Praticamente é isso. Muitos defendem que essa teoria já não é muito aceita. Muitos defendem que a teoria da inflação. Não sei se você conhece essa. Eu acho que eu já ouvi falar, mas acho que não... Ou eu tô trocando os nomes assim. Porque no início ali a gente tem a formação não, desculpa, no início a gente tem ali toda a energia do universo que a gente tem hoje, toda condensada num minúsculo espaço, menor até mesmo que um átomo. Aí nesse momento temos isso e eu sei que é cerca de, acho que é... gente, eu não lembro, não dá, acho que é 100 trilhões de graus Celsius que tem isso. Eu sei que ela é capaz de cegar várias pessoas, essa luminosidade.
se houvesse uma luminosidade. Só que como não existia nada no espaço, então Ninguém ficou cego. não havia uma luminosidade. Certo. Ninguém ficou cego porque não tinha como você ficar de fora do espaço, sendo que tudo que existia estava ali dentro. Então ninguém ficou cego. Então, não tinha... É meio estranho você pensar isso. Nossa, velho. Como é que tem uma bolinha desse tamanho, mas não tem nada fora assim dela, mas Exato. tudo tá contido. O que tinha, sabe? É muito nada. Muito doido, velho. Aí nesse momento temos já ali que começa a expansão, não foi uma explosão. Começa, é como se fosse mais ou menos se você pega uma bexiga, um balão, a gente conhece como bexiga, você conhece como balão. Você pega como se você estivesse enchendo um balão, mas ele não explode, ele começa a inflar. Sim. Então o universo ele começa a inflar aos poucos. Certo. O calor vai aumentando, vai fazendo com que o universo infle. E nisso vai surgindo já ali o que a gente conhece mais ou menos ali como um mini espaço, vamos dizer assim. Temos já a divisão ali de matéria e antimatéria. É defendido também que não existe a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Nesse momento. Muito antes achava que sim, existia. Tanto para cada uma matéria existia uma antimatéria. Só que para cada matéria que existisse uma antimatéria, uma aniquilaria a outra. E não existiria nada. Então se defende que não existia a mesma quantidade, hoje se sabe que existe mais matéria que antimatéria, mas não se sabe o porquê. E outro conceito também que meio que ficou ali, porque que nunca esse espaço denso nunca virou um buraco negro. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Se é a base ali do buraco negro, né? Porque aí bate muita coisa ali que eu acredito. O pessoal fala, não existe Deus, não existe uma criatura. É muita coisa ali vai acontecer aleatoriamente, né, velho? E chegar nesse ponto aqui. Tem que ter o dedinho de alguém ali, velho. Pode ser Deus, Alá, Zeus, Gokan, falar Goku. Eu fui falar Goku e saiu Gohan junto, Gokan. O Goku, Naruto, seja quem for que você acredita que seja. Não, eu também acredito que pode ser. Pirata, Caolho, que sabe dessa religião? Não. Pástimo, só acho que é o nome da religião, sei lá. Eles têm uma religião que tem uma almôndega gigante, e um pirata caolho com papagaio, e tem um macarrão. Um bagulho assim. É a religião dos taurinos? Não. Que tem a ver com comida? Não, e pior que é verdade mesmo. Eu não conhecia. No prédio onde eu moro tinha um rapaz que ele era essa religião. Aí eu fiquei olhando e falei, como assim? Aí eu fui pesquisar e não, inclusive ela é reconhecida como uma religião. Pástamos, eu não sei, eu vou... Achei que era Baal, porque tem um deus Baal, né, que é o bolinho. Não, aí eu não lembro o nome dessa religião, sei que é tipo como se fosse um espaguete gigante, o mundo é uma grande almôndega, é um negócio assim. Tem até os 10 mandamentos dele, os 10 condimentos. Eu tenho certeza que é dos taurinos. Isso pode ter certeza, Não pode pesquisar. Não duvido, mas... Pode pesquisar que tem lá, taurinos. Mas os negócios assim. Taurinos, A gente hoje tá sem voz da 3. consciência aqui já pela... Tá meio parada. Vamos Não ter que contratar alguém pra vamos ter que segunda contratar temporada. pra poder ajudar a gente aqui. Não, já gritaria o nome pra nós já. Pois é, temos que contratar alguém pra segunda temporada pra ser uma voz. Tô sem uma vozinha da consciência. consciência. Mas Só voltando aqui voltando. no raciocínio, tá? Exato. Temos a inflação do universo, temos ali já a matéria e antimatéria quando é criada, mas já conhecemos que tem mais matéria que antimatéria. Só que você vê na escola que acha que é tudo, explodiu, puf, aconteceu. Sim. Ou inflou, puf, aconteceu. Não. Foram se formando. Primeiramente a gente tem que ali vai haver porque você acha assim, tá inflando, mas você pensa que toda a energia está se distribuindo igualmente. Sim. Ali no universo, ali naquele grande balão que a gente tem. Mas não. Houve algo ali que também não se sabe ao certo, que fez com que meio que a energia ela fosse se acumulando nos cantos. Porque se ela fosse igualmente, a gente não teria um universo. Se fosse sobre energia igual, tudo seria igual. Sim. Então temos ali já a divisão. Após isso, somente após isso, depois de 50 milhões de anos, temos o que a gente conhece mais ou menos ali como os primórdios, que a gente conhece como átomos.
porque ali a gente só tem matéria e antimatéria. Sim. 50 milhões de anos depois que a gente tem os átomos. Surgiu o átomozinho lá. Surgiu o átomo. Que o acelerador de partícula tenta recriar esse átomo que é a partícula de Deus. Sim. Né? E não é bem esse nome, é só um nome. Não É. tem nada a ver ali com a primeira partícula assim, que eles tentam criar, mas saiu como esse nome, todo mundo. Eles estão tentando A desvendar galera o que, do- que pode ser ainda menor para É, tentar descobrir. a galera adorou a partícula de Deus e ficou com esse nome. Porque seria como se fosse a partícula fundamental do universo, né? Uhum. Mas hoje ainda é muito defendida a teoria das cordas, que eles acham que ainda existe algo menor, que é como se fossem mini cordas, que constitui todo o tecido do universo. Exato. Eu acho que ainda tem muita coisa assim. Não, acho não, tem muita coisa a se descobrir. Tem. Aí após a criação disso, a gente somente depois de 500 milhões? Não, 500 bilhões de anos após isso, a gente tem a criação das primeiras galáxias, que a gente conhece hoje. 500 milhões de anos depois surgiu a primeira galáxia, que é a galáxia mais antiga que a gente tem. Sorry. Não sei qual é. Não é nóis. Não é mais. Eu sei que 100 bilhões de anos depois a gente tem a formação da primeira estrela. Aí após isso tem tudo isso. É uma história bem breve aqui, né? Que eu vou falar porque não tem muita coisa para falar. Só mesmo para especificar o que a gente já falou aqui no podcast. Uhum. E não sei se você sabia da teoria da criação do sistema solar. Sei, assim, mas. Do que ele veio. Por base, assim, por cima. O que você acha, assim? Eu sei que ele teve a. Posso estar confundindo ali, teve uma explosão ali, que aí gera o Sol, que aí o Sol começa a gerar energia, que aí desse Sol começa a sair outros fragmentos que chocam com outros pedaços de estrelas, então, alguma coisa assim, né? Mais ou menos Que alguma isso. coisa assim que eu lembro, como eu falei faz tempo assim que eu não... Alguma coisa assim, mas eu sei que o Sol ali é o principal que gera uma explosão que vem gerando tudo através do Sol. Não sei se ele solta algum tipo de alguma coisa, eu não lembro alguma coisa. Não, a gente tem, porque antes a gente tinha o que a gente conhece hoje como sistema solar, bem antigamente, bem antes da Rainha Elizabeth. A gente tem pega no pé dessa velha. Hã? A gente pega no pé dessa velha, já morreu faz Porque hoje você sabe como é que é uma grande estrela, o que acontece é a supernova, né? Sim, a supernova, que aí Que é a explosão de uma estrela. Tal. Hoje a gente já tem conhecimento, acho que já conseguiram até ver, né, uma explosão de supernova através dos telescópios hoje em dia. Acho que conseguiram. Eu sei que recriaram, mas eu acho que já conseguiram observar uma supernova. Porque muita Mas gente você não sabe sabe ainda, que porque muitas coisas que é faladas assim, que existe e tal, é somente na teoria que na eles prática, acham não. que eles existem. Na prática ainda no não se universo. sabe muito. Tanto que a supernova realmente viram, recentemente pegaram a foto do buraco É negro. uma supernova que ela parece que aconteceu acho que há 50 milhões de anos, né, atrás. Recentemente pegaram uma foto do buraco, recentemente não, né? Mas Tem uns 2 anos. Um ano e pouco, 2 anos aí já. Recentemente ali pegaram uma foto, uma mulher. É brasileira essa mulher? Eu sei que tinha uma brasileira, mas tinha mulher Eu mais sei que tinha uma mulher brasileira que ela fez alguma coisa também na astrologia lá, que foi importante Foi, pra porque- caramba, que todo mundo está falando. Eu não sei se foi ela que achou a foto do buraco negro, Não, acho não. ela tirou, ou ela participou, alguma coisa assim, eu não lembro. A Agora foto, fugiu isso. você sabe que a foto foi um conjunto de vários telescópios, né? Sim, Pra tirar sim. e depois montar, renderizar. E só pra renderizar essa foto foi 10 meses. Foi E olha que era um puta supercomputador. foi um trampo do caramba. Foi um super computador da NASA, mas até juntar essas informações foram 10 meses. Eles têm tipo Eles trilhões de fotos do espaço, eles não sabem metade do que tá ali. Eles supõem que pode ser aquilo, pode ser não sei. Porque até Tanto renderizar que- e tudo, é uma foto que ela vem muito grande. Eu tava vendo. Não é 4K, gente, é mais que 4K. Eu tava vendo um documentário na Netflix, acho que é o Universo, acho que é. Tipo, os caras, tipo, eles achavam que os planetas, acho que eu até falei isso num outro podcast, já, num outro episódio pra trás. Eles achavam que todos os planetas rodavam no sistema solar que nem o nosso sistema solar. Assim. Até que depois eles descobriram que tem planetas que rodam assim.
É que é meio oblíquo. É, meio que não Isso, meio um deitado. circular, é tipo meio que. Não um circular plano assim. É, um circular tem meio uns que que é oblíquo. assim, aí depois descobriu que é assim. É, Nisso que o cara descobriu. Tem planícies que tá mais alto, outros mais baixos, Exato, assim. nisso que ele descobriu, Justamente. metade das fotos que ele viu lá que eram que ele achava que era estrelas, descobriu que já tinham tirado fotos, foram verificando e foram vendo que eram planetas. Aí nisso teve um boom de descobrimentos de planetas. Esse cara, acho que só esse cara, eu acho que foi 60 e poucos planetas. Posso estar errado na quantidade. Pra mim, o sistema solar é um grande... Aglomerado de planetas. Não! Ai meu Deus, esqueci o nome agora que eu falei da partículazinha que foca. Ah, um átomo. Também é um grande átomo. Sim. Parece, porque a gente tem... Sei lá, eu já bati já nessas neuras de a gente somos nada, tipo, porque dentro de nós existe um universo microscópio que, tipo, a gente não consegue ver nem com microscópio óptico, tem que ser com um microscópio eletrônico, tipo, tem um bicho que mora na nossa sobrancelha, a gente não consegue ver, tipo, somente com microscópio eletrônico. Eu acho que é os tardígrados, né, que você consegue ver. Aí o bicho é feio pra cacete. Aí a gente... Acho ele fofinho, gordinho, cheio de gordurinha. Feio, cara, bonitinho. Aí, tipo... Tá, eu ainda não expliquei como o sistema solar tipo, aí a gente vira e mexe, pega pensando nessas vidas e fala, velho, só a gente quando eu tô no microscópio assim, olhando, eu falo, mano, e é tipo literalmente um organismo vivo dentro de nós. Eu falei, será que a gente tá dentro de um organismo de alguém? De alguma outra pessoa? E, não, tipo, acho que dentro do organismo, não sei. Mano, não sei. Porque é difícil você pensar que Porque dentro existe desse algo organismo, existe dentro, um outro organismo. Eu já penso assim, eu sei que o universo é em expansão, a gente tem cálculos matemáticos e tudo que o universo ainda continua em expansão. Sim. Só que ele cada vez mais está expandindo menos. Né? Você sabe que vai acabando energia, né? Ainda está em expansão e tudo. Uma outra teoria que muitos defendem é que o universo pode regredir. Eu acho que não pode acontecer. Eu acho que não acontecerá isso. Até então, acho quando que eu chega tava ali vendo, no... os caras estão bem falando que pode acontecer, mas muitos defendem que não pode acontecer. Porque eu acho que a energia, vai ter energia, acho que pra ele condensar não, diminuir, assim, retrair, acho que vai gastar muito mais energia do que ele expandindo. Acho que precisa de muito mais energia para botar tudo sob pressão de novo, vamos dizer assim. Eu penso assim. Mas claro que eu não sou nenhum físico ainda. Não somos nenhum especialista. Não sou nenhum especialista não, a gente só tem que se comentar os temas. merda também, pode comentar aí. Pode comentar aí. Tá errado. Tá, voltando, só pra gente não se alongar muito, a teoria da criação do sistema solar. Você sabe, né, a supernova e tal, que é uma explosão de uma grande estrela. Sim. Temos aquela que era uma grande, como é que é o nome daquelas estrelas grande, azul, que a nossa é uma estrela anã, né? Sim. É uma grande estrela azul, branca. Esqueci o nome. Super. Solzão? Solzão. Um solzão branco, azulado. Num determinado momento ali aconteceu uma explosão e nisso gerou o Sol uma estrela anã. Estrela anã laranja, porque não tinha tanta energia e tal, temos uma estrela que gasta menos energia. Só que ali ficaram muitos fragmentos a órbita do Sol. Então esses fragmentos começaram a se juntar. Sim. Então não foi algo que foi pegando do Sol, mas sim, cada um eles foram se juntando ali. Ficou mais ou menos isso que eu lembrava. Sim. Só que aí juntou o calor, que já estava por conta da explosão, juntou a pressão que a gente tem e gerou essa formação. Isso falando simplificamente, né? Simplificando aqui. Porque se você for falar... Milhões de anos. Não, acho que foram 50 milhões de anos para tudo isso acontecer e tal. E temos essa formação. Após isso, a gente não tem a formação da Lua. A Lua foi uma colisão depois. Uma colisão que gerou a Lua também, que entrou ali no campo gravitacional da Terra. E é isso. Ali a gente tinha bastante rochas e poeiras. Para quem não sabe, o nosso sistema solar é formado por planetas rochosos e gasosos.
Então, a maioria dos planetas grandes são gasosos. Acho que é Júpiter, Saturno, Júpiter, chove diamante. Só queria pegar uma chuvinha de 10 minutos. Eu acho lá que e ir junta embora. ali com a... Por conta da grande pressão, do calor e da pressão, né? Que tem ali, porque como ele não tem a proteção que a gente tem na Terra, a radiação é muito mais Vou forte. colocar um ladrão lá, uma caixinha e um ladrão para escorrer para cá. Agora, uma coisa que eu acho, eu não vi em canto nenhum, teoria da minha cabeça, fonte não precisou aqui. Eu, na minha cabeça, acho impossível que não exista um pedaço de rocha ali em Júpiter. Nesses planetas gasosos. É. Pra mim, que o núcleo, alguma coisa. Porque parece que o núcleo, sim, parece que tem um núcleo quente. Igual a todos os outros planetas. A gente tem um núcleo quente e tal. Só que eu acho que possa existir ali uma grande rocha ainda. Por debaixo ali, e todo aquele gás está em volta por conta da gravidade. Porque você sabe, o planeta, quanto maior, maior a gravidade dele. Sim. Então acho que por conta da gravidade ficou essa nuvem de gás. Eu nunca parei para pesquisar assim sobre esses planetas gasosos assim. Mas sei lá, até. Parece que ele tem uma parte mais quente, eu não sei direito, mas eu acho que possa existir. Então, não sei, vou até uma coisa assim para mim parar e pesquisar, porque boa dúvida você ficou com a minha cabeça ali. Eu posso ir dar uma pesquisada para ver. Uma coisa que eu fiquei puta é que tiraram Plutão do meu planeta. Pô, eu gostava tanto dele. Mas Plutão foi tirado em 2008, 2009? Foi tirado tempo pra caralho, ele tava na escola ainda. Eu fiquei putaço. Tá, porra, então foi tirado tempo pra caralho, porque quando você tava na escola. Tava na escola, eu acho que tava no. Eu tava no. Tava na oitava. Eu tava no primeiro ano, alguma coisa assim. No ensino médio, né? Ensino médio. Eu ainda tava ali saindo do jardim. Eu tava no primeiro e segundo ano, que eu lembro que até a editora de livro lá da escola entregou uma nova atualização lá pra gente que tirava o Plutão pra dizer que foi tirado e tal, dos livros e tal. Entregou um livrinho desse tamanho aqui, que era tipo a renovação disso. Sim. Não, mas achei sacanagem, o bichinho tava lá tão de boa. Na verdade é porque Plutão foi da nossa época, mas já tem 2 planetas que também foram rebaixados, né? Que a gente foi rebaixado a planeta não. Sim. Só Plutão tava tão bonitinho lá, tava. No meu coração ele ainda é um planeta. No meu também. Deixa o bichinho. Tu viu que recentemente assim, há uns 3 meses mais ou menos, tiraram fotos dele, né? De Plutão. Não. Uma das sondas chegou lá perto. Eu vi que tem uma sonda louca aí que. Qual é? Não é Artemis não, gente. Qual é aquela que foi lançada dos Tem uma dos sonda Estados louca Unidos? aí que ela tá indo em direção, acho que. A parede do Tá sistema solar. pra saindo pro sistema solar, ela já deveria ter parado de mandar sinal, Sim. mas ela continua mandando sinal e tá indo embora e tá mandando sinal e os caras falam, vamos ver até onde São essa duas. porra Eu esqueço o nome dela. vai. Tem uma outra imagem também que Acho a que eu sonda falei já dela era aqui. pra ter parado já, mas ela Voyager. continuou. Voyager? É Voyager 1 e a Voyager 2. Eu acho que é a isso Voyager. aí. A 1 eu sei que ela passou pela parede, né, do nosso sistema solar. Passou? Até então quando tinha. Passou, mas a gente tem, parece que um grande cinturão de asteroide ali. Ah. E bem denso e uma zona de bastante calor. Eu não lembro, eu acho que ela parou de mandar mensagem. A outra tava para atravessar. A outra tava já chegando perto ali para atravessar. Nossa, eu sei que tava Que mostra até especulando que ia sair fora e ela já era para ter parado de mandar sinais e estudos há muito tempo, ela continuou. E também tem uma outra sonda, acho que é Marte também, que já era para ter parado há 9 meses. Bom, na época que eu tinha lido, agora já meses pra caramba já. Pois é, a Voyager eu sei que ela recentemente, acho que 3, 4 meses ela tirou foto de Plutão e ela já estava em direção à parede no nosso sistema solar. Né, que a gente conhece como parede do sistema solar. Aí a 1 parece que já chegou, mas é tipo assim, tem asteroides e parece que é como se fosse uma barreira ali. Uhum. Parece que é como se a gente tivesse uma camada ali de proteção pro sistema solar. Aí eu não sei. Ainda tá meio difícil aí. A gente tá dependendo agora da nova aí, né? Da James Webb, que tá descobrindo coisa pra um caralho. Sim. Toda semana tem uma coisa nova Ele dele. descobriu luz artificial e não sei o que. Tá bom. Eu não sei se foi alguma fake ou alguma coisa, mas eu vi assim que o pessoal já tava falando que
a intenção é tentar ver o Big Bang. Não ver assim, mas ver resquícios dele. Sim, sim. Conseguir ver Teoricamente- resquícios e luzes mais antigas, né? Porque- Teoricamente dá ainda pra ver, né? Porque... Assim, Mas é o que eles vão tentar. Porque se a o gente que, não tá o que no você céu- vê não é aquela luz. Como é que eu posso dizer? O que você vê não é o que realmente está acontecendo naquele Sim, momento. Sim, sim. Já Você aconteceu sempre vê o milhares passado. de vezes. Exato. E você sempre enxerga o passado, aquelas luzes são passadas. Que nem a supernova. Que eu falei, acho que é uma supernova que aconteceu há 50 milhões de anos. Se eu não me engano, é isso que eles conseguiram ver recentemente. Então, recentemente a luz chegou aqui. Então, quanto tempo não demora para você chegar até lá? É. Então, tem coisa pra um caralho ainda pra descobrir. Ah, tem muita coisa. Mas E eu espero estar vivo para saber um monte de coisa. Porque eu também. que até. Que possamos discutir aqui, cada Sim, descoberta aí. sim. Bom, basicamente foi isso. Eu quis trazer um tema pequeno mesmo. Pra gente só comentar aqui. Porque eu já tinha comentado sobre tudo, né? Viagem no tempo, sim, multiverso. Então não tem como entrar muito nisso agora. Porque eu já, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem esses vídeos anteriores. Explicando mais um pouco sobre o que é o Tem no multiverso. Esse canal Isso. louco nosso que simplesmente junta assassinos em séries com Big Bang, A ciência com assassinato. café com vampiro da Polônia. E é isso. Agora, vamos falar do seu tema. Que hoje o dia tá assim. Tá pra chover. Chuvoso. Por isso que a gente tá correndo hoje. Bom, o meu caso ali é de um assassino super famoso. Novamente. Normalmente eu não pego os muito famosos ali, porque você não conhece, assim. Uhum. Mas é mais pra quem conhece o mundo criminoso ali. Acho que ficou meio esquisita essa frase. O mundo criminal. O mundo criminal. Criminoso né? é se você for criminoso. É, aí eu já tô meio com medo aqui. Aí você já fala O isso. mundo criminal ali, as histórias, tudo. Conhece bastante esses casos que eu citei, mas esse daqui até quem conhece, o Jack Stripador. Ah, um dos mais famosos ali, né? Tem filme, tem tudo. Sim, tem filme, tem. Pra você, quantas pessoas ele matou? Ah, eu nem sei. Sério. Uns 20? Mano, todo mundo que eu falo isso pergunta, os caras chutam 10, 12, 20, outros chutam 200, porque ele foi um cara que mais matou assim, não sei o que, né? Uhum. Teoricamente comprovado, 5 pessoas. Só? Não, só não assim. Não, pelo que é a Sim, fama, assim, né? sim, vamos pela dizer fama assim, que ele tem, parece ser mais, né? sim, parece que ele matou tipo umas 300 pessoas. Né? Eu pra mim achava que era umas 20, 25 assim. Assim. Não vai, ele. Em relação aos outros é um número baixo. Assim, Sim. que você já Sim. falou aqui pela fama dele, assim. Exato. O último matou 17, né? 17, 17 e estuprou 30, o Sim. Robert Hansen. Robert Hansen. Então, tipo, teoricamente ali, né? Mas você já nunca ouviu falar dele, mas já ouviu falar do Jack. Acho que não tem ninguém. Quem não tem, quem não- Porque ele ficou famoso por causa dos filmes, muito, né? Muitos filmes. Inclusive, acho que o Jô Soares também, ele fez um filme baseado ali na história, como se fosse aqui no Brasil, do Jack Stripador. Além de série, filme, escreveu um livro e eu não tenho certeza se também fez uma peça de teatral sobre isso também. Uhum. Inúmeros outros artistas brasileiros também citou, mas também tem muita coisa lá fora lá. Eu não tenho certeza, mas eu ouvi falar que eu acho que a Netflix ia fazer alguma coisa, não pode ser boato ou não, aí eu não sei Esse se... eu não sei. Isso eu não tenho tanta certeza, que surgiu ali algumas coisas ali quando estava fazendo a pesquisa, né? Uhum. Então aí meio que surgiu. Mas tem que dar uma olhadinha. Bom, não vou falar nada sobre a infância do Jack Stripador, porque ninguém sabe, teoricamente, ninguém sabe quem ele foi. Recentemente, meio que recentemente ali, meio que descobriram talvez quem seja, mas não... Muita gente um pé atrás e eu vou citar o motivo. No dia 31/8/1888 surge a primeira vítima do Jack Stripador. A Mary, ela era uma prostituta
ela foi encontrada ali por volta da... Eu até marquei os horários para não... Cadê o papelzinho de horário? Ah, não, eu. Então, Mary Ann Nichols, ela foi encontrada, como eu falei, no dia 3 de agosto de 1888, às 3h40 da manhã, degolada, com 2 cortes muito profundos na garganta e com várias lacerações pelo corpo, assim, tipo, literalmente o cara abriu ela, provavelmente de ponta a ponta. Logo, alguns dias depois, no dia 8 de setembro, foi encontrado às 6 horas da manhã a Annie Chapman, que foi a segunda vítima dele, encontrada às 6 ali. Todas elas teve um corte na garganta, então já vou citando já. Eu esqueci o alerta de gatilho, perdão. Bota nas informações, alerta de gatilho. Alerta de gatilho. Então, alerta de gatilho, teve a garganta cortada e teve uma parte do seu útero, o seu útero simplesmente foi levado. Os órgãos todos remexidos e o útero não foi encontrado, foi levado o útero fora. Nisso, eu vou citar todos os casos de uma vez aqui, porque eu volto depois citando eles. No mesmo dia, no dia 30 de setembro, a 1h da manhã, foi encontrado Elizabeth Granger. E depois de 3h40 foi encontrado Katharina Edwards. Elizabeth só foi encontrada somente com um corte no pescoço, na principal, bem na jugular aqui, e nada mais acontecido. Já a Catarina, que é a quarta vítima no dia, né? A segunda do dia, que foi a primeira vez que ele atacou 2 vezes na noite, foi encontrada foi assim uma das vítimas da rua, que, na minha opinião, que foram encontradas na rua, mais assim, tipo, mais brutalmente assim. Ela foi encontrada com 2 cortes bem profundos na garganta, aberta de ponta a ponta de novo na região abdominal. Foi literalmente todos os órgãos praticamente foram retirados para fora. O rim esquerdo dela não foi encontrado e a parte do útero. Então ela, tipo... E todos eles foram feitos mais ou menos com uma faca mais ou menos de 15 centímetros ali. As evidências mostram e provam que foi uma faca. E a última foi a Mary Jane Kelly, que foi encontrada no dia 9 de novembro, às 10h40 da manhã. Ela foi a única vítima que não foi encontrada na rua. Ela foi encontrada dentro da sua casa, na cama. O corte na garganta foi tão profundo que chegou na coluna vertebral. E os órgãos também todos estripados, de cima a baixo. E o coração nunca acharam também, foi retirado o coração e todos os órgãos remexidos e triturados, assim, alguns órgãos, e o útero também não foi encontrado. Ali, como sabem, o Jack Stripador nunca foi pego, e teoricamente nunca não se sabe a identidade. Não se sabe a identidade. Atualmente foi constatado uma identidade, que é um dos suspeitos que eu vou citar daqui a pouco, mas não tem 100% de certeza. A Scotland Yard, que é a polícia da Inglaterra, pesquisou muito, teve muitas... eles não tinham os recursos que tinham hoje, que hoje existe e tudo. Não existia DNA, não existia impressão digital, não tinha nada. E o Jack Stripador começou a ganhar muito notoriedade por causa dos jornais. Matou uma vez, começou a aparecer muito. E o que eles fizeram também? O Jack simplesmente... Eles receberam uma enxurrada de cartas.
muitas cartas falando que foram eles que mataram, eles que mataram, eles que mataram, eles que mataram. Só que, tipo, muitas cartas eles já descartavam que não batia nada a ver com o suspeito, com as vítimas. Então mas algumas cartas começou a bater que eles descreviam corretamente ali como que a morte ocorreu, coisas que somente não foi divulgada pela imprensa. Pela imprensa. Somente quem deveria saber era o assassino. Então ali, tipo, eles começaram e o apelido Jack Estripador ganhou mais notoriedade ainda quando o cara assinou Jack, o Estripador. Então, tipo, tem fotos da carta, eu vou colocar no Instagram tudo. Não vou colocar fotos da vítima por motivos óbvios, mas eu vou colocar a foto de alguns suspeitos ali, algumas cenas do crime e tal. Só que, tipo, Jack ali, uma notoriedade imensa. A Mary Jane ali foi a última pessoa morta por ele ali. Teve umas... esse daí são 5 casos ali... como pode dizer, realmente comprovados que foi por Jack. Porque teve outros casos, muitos outros casos, que possam ser ou não. Mas como não tem evidências, também não teve o Jack não foi pego para realmente falar foi você ou não foi. Então, e nas cartas ele também nunca citou os crimes anteriores, só citou esses 5 crimes que realmente foi associado ao Jack Estripador. Tanto que teve mortes ali que batem umas datas antes ali, de 3 de abril de 88, sendo que a primeira morte do Jack ali, comprovada do Jack, foi em agosto de 88, e as mortes param dia 13 de fevereiro de 1891. Só que certeza mesmo, só desses 5 que foi o que ele assumiu ali, digamos, em cartas. E também os métodos às vezes mudavam um pouco, muitos por isso dizem que não é dele. Não batiam com o padrão e o modo operante dele. O modo operante dele simplesmente era ali na cidade ali de Whitechapel, que é tipo um bairro que é bem conhecido como se fosse uma espécie de favela deles ali, uma região muito pobre ali, e tinha muitas garotas, muitas prostitutas e tal, e todas elas foram todas as vítimas foram prostitutas. Então, então o modo operante dele é isso, e teve muitos casos ali que não foi necessariamente prostitutas, não foi estripadas nem nada. Detalhezinho que eu esqueci, a Mary Jane, a Kelly foi encontrada também desmembrada. Além do coração faltando, ela foi encontrada desmembrada. Então foi a vítima que mais, assim, que ele teve mais tempo também, né? Tipo, dentro da casa, ninguém tava passando. A Elizabeth, que só foi encontrada somente com um corte assim, dizem que foi alguém atrapalhou ele. Ele deixou, foi interrompido, alguém deixou e ele correu. E o que ele não conseguiu fazer na Elizabeth, ele fez na Catherine, que literalmente arrancou até o coração dela, estripou ela no rim, parte do útero, e o coração, e o rim e o útero foi levado, o coração foi da Mary Jane. Então, tipo, você olha, então o nível de brutalidade foi muito maior, porque ele simplesmente não conseguiu concluir. E muitos dizem, cartas que ele foi escrevendo, ele estava conversando com a Scotland Yard, com a polícia, e ele falou que numa noite, para provar que aquela carta era dele, ele iria matar 2 pessoas na noite. Foi quando ele ocorreu, ele matou as 2 pessoas na noite, foi a Elizabeth e a Catherine. Então na carta ele falou que ele ia fazer isso, então por isso, tanto que muitos dizem que a Elizabeth não é uma vítima do Jack, porque simplesmente somente um corte, não foi estripado e nem um corte muito longo, como nas outras. Mas como ele falou que ele iria matar 2,
Detalhe, ele falou que ia matar duas. A polícia literalmente colocou o contingente inteiro na rua. E ainda conseguiu E matar. conseguiu matar. Um dos motivos que dizem que, tipo, foi o motivo assim, chegaram perto de pegar ele e ele não conseguiu, ele fugiu e pegou depois de 3 horas, ficou esperando, isso daí era mesmo de 1 hora da manhã, deu umas 4 horas, 5 horas da manhã, ele foi e matou a Catarina. E dias depois ele foi atrás da Mary Jane, foi na casa onde ela fazia programa e fez o que ele quis. Então ali foi a última dele. Então várias cartas foram mandadas para a polícia comunicava através deles, então, e descrevendo detalhadamente os crimes, como que foi feito, coisas que não foi divulgada pela mídia, certo? Os jornais sempre dando muita fama e tal, mas ali, tipo, foi o que aconteceu. Muitas coisas também, muita gente começou a querer assumir como que era o assassino, mas não descrevia como que fazia os assassinatos detalhadamente como as cartas. Então muita gente foi descartada, muita gente teve muitos suspeitos, inclusive o escritor da Alice no País das Maravilhas foi um dos suspeitos de ser o Jack Stripador. Eu já cito daqui a pouco ele já, mas só para dar um... E nesse meio tempo foi criado, devido à notoriedade dos casos, tal, foi criado muitas fábulas, foi criadas muitas histórias assim, muitas hipóteses, muitas coisas inventadas também que já foram descartadas há muito tempo e tudo. Então você vê ali que, tipo, o pessoal não... até hoje tem especulações e tal, e acaba sendo um assassino muito notório porque ele fez o que fez num curto período de tempo, instigou a polícia, brincou com a polícia e sumiu na face da terra. Ninguém sabe o que fez, o que deixou de fazer. Tem muitos estudos que dizem que ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, tem até um estudo que ele veio para o Brasil, que morreu aqui. Meu, você encontra muita coisa louca assim, tipo, na internet, assim e tal. Pode ser, ninguém saber quem ele era. Pode não ser também, porque ninguém sabe o que... O cara foi preso por outro crime, porque a gente sabe, como eu sempre vou citando aqui, é difícil um serial killer somente estar lá envolvido somente com assassinatos, ele sempre tem outros pequenos delitos. É raro, principalmente assim, nesses casos assim. Aí fala, ninguém viu essas vítimas com outras pessoas? Foram vistos. Peraí que eu tirei o nome dela. Com a Mary, a primeira, foi visto um homem moreno, bem vestido, mas de uma forma meio desleixada e feio. Mal vestido e feio, assim, o pessoal falou. Aí nas outras foi um cara loiro, feio, mal vestido, mas meio que elegante. Outros, um cara loiro, muito bem vestido e muito elegante. E outro com roupas caras, roupas baratas. Então nunca teve, tipo, um padrão falando. A única coisa que eu acho padrão ali foi que o cara era loiro. Porque o primeiro falou que era moreno, depois falou que era loiro. Então nisso foi criando muita especulação, muitos suspeitos foram criados na época, mas foram descartados. Eu vou citar alguns aqui. Como eu falei, o Lewis Carroll, que é o escritor da Alice no País da Maravilha, ele foi considerado como um dos possíveis suspeitos. Ele nunca necessariamente morou ali perto, mas ele estudou ali em Oxford e falaram que ele podia pegar muito bem um trem, ficar na cidade e voltar a cometer os crimes e ninguém ia saber. Porque ele escreveu algumas coisas assim
detalhadamente, que não poucas pessoas sabiam, alguns policiais. Não lembro agora fugiu o nome. Ele escreveu tipo, detalhadamente algumas mortes e como se ele estivesse confessando essas mortes que ele era o Jack Estripador. Nada foi provado. Acho que ele chegou a ser detido para interrogatório, mas não foi nada comprovado, então ele foi liberado. Logo depois teve o Ronald Khrushchev, que era um político na época, muito famoso. Tal. Uma das teorias também que o Jack Estripador não foi pego porque ele era um cara muito rico, muito poderoso e controlou a polícia para não ser pego e tal. Então aí bate também uma dessas teorias que esse político na época, muito pais de políticos e tal, e além de tudo ele poderia ser um líder maçônico. Ele era da maçonaria e tal, e bate. Tal. E ele foi considerado como um dos suspeitos porque ele foi visto com a última vítima, né, com a Mary Kelly. Então, na noite do crime. Vai deixar mais. Então, foi investigado e tal, mas não se sabe muito ao certo. Outro cara que foi cogitado foi o James Maybrink. Esse cara foi assim, ele escreveu um diário. Esse diário futuramente ele morreu e esse diário depois foi vindo a público, divulgado pela esposa dele, só que eu não entendi porque falou que ele tinha matado a esposa e tinha sido preso, mas como que a esposa dele ele matou, ou ele casou de novo. Como eu disse, tem muitas histórias muito quebradas, muito doidas assim. Então você encontra muita coisa e não encontra nada ao mesmo tempo. Aí uns falam que é a esposa, outros falam que é a irmã, mas o sobrenome é o mesmo. Divulgou esse diário que ele falava que ele era o Jack Estripador e ele detalhava algumas coisas muito específicas também da morte, mas na época de umas mortes ele nem estava na região, ele foi visto em outros cantos, mas não se sabe ao certo. Tem o Michael que é o Michael Mambrisky também, que é o irmão desse cara, que é o mesmo sobrenome, que ele simplesmente também foi considerado como suspeito, porque ele estava matando para essas mulheres, para incriminar o irmão, porque ele odiava a cunhada. Lógica não tem muita, mas enfim. Coisas familiares. Mas também esses caras, se eu procurar a lógica desses caras, eu fico meio louco. E vem o principal, assim, suspeito, que é o que eu vou citar, que é o Aaron Kominski, que ele, teoricamente, uma galera falou que ele que é o verdadeiro Jack Estripador. Por quê? A quarta vítima foi encontrada um chale, não um cachecol, não sei se chega a ser um cachecol. Foi encontrado um chale, que esse chale continha sangue e esperma. E na época não tinha exame de DNA nem nada. Esse ficou com uns pesquisadores. Eu deveria ter anotado os nomes dos pesquisadores, que eu sou péssimo e não anotei. 2 pesquisadores, eles pegaram o DNA através da mitocôndria, do sangue e tal, que foi encontrado. Pegaram e fizeram um teste de DNA com um parente vivo do Aaron. E foi constatado que aquele DNA era dele. Só que aí bate muitas informações. Primeiro, dizem que esse chale foi implantado no local do crime, porque ele não era da região. Não era da mulher.
e era não era de nenhuma das vítimas, e era um chale feminino. Então não tinha muita lógica um cara andar com chale e colocar lá. Outros dizem que aí bate também muito, até mesmo um especialista em exames de DNA, engenheiros genéticos, tudo, dizem que não tem como você simplesmente tirar ali a matéria do DNA de uma mitocôndria e fazer uma interligação com uma família, já de longa distância do Heron, porque foi 1800, isso a gente está falando foi agora, 2018, eu acho. Muito tempo depois, não tem uma precisão certa e correta para dizer, realmente está certo. Então, muitos acreditam que seja o Heron, muitos acreditam que não. Tem também uma outra que eu encontrei umas 2 vezes só, dizendo que esse me chamou muita atenção, que tinha uma mulher, eu não consegui achar o nome dessa mulher, que ela era uma parteira, que devido aos cortes, e também mostra que 2 mulheres foram levadas aos úteros, mas esses daí, muita pouca gente aceitou e foi jogado fora, foi descartado. Que uma mulher não faria isso, porque aí entra os perfis comportamentais e tal. E outra coisa também, aí falavam que o Jack ele tinha uma facilidade tinha um conhecimento muito grande com facas e não sei o que. Esse ele era barbeiro. Então, assim, o caso ele é gigante, como eu posso aqui ficar falando horas, detalhadamente tudo, mas é praticamente essas informações. Eu trouxe um pouco mais resumido, a gente prometeu que ia fazer um pouquinho mais resumido dessa vez, então fiz um pouquinho mais resumido. Mas assim, as pistas esfriaram e o pessoal meio que parou ali, tipo, colocou o caso do Jack Estripador foi arquivado em 1892, porque não teve mais pista, não teve mais nada, então, claro, o caso foi arquivado e, tipo, não teve mais nada ali. Como eu disse, aí tem, só de teoria aqui eu consigo fazer um especial só de teorias malucas de quem poderia ser o Jack Estripador, para onde o Jack foi. Tem caçadores de Jack, tem 1 trilhão de vídeos documentários sobre isso, teorias das conspirações. Jack era um viajante do tempo que veio para o passado matar essas mulheres e voltou. Jack estava lá, ele era Eu tenho uma teoria que essa eu nem fui muito atrás, que eu só li o título e nem fui ver se realmente bate ou não, porque eu acho que nem bate muito, que o Jack era o Abraham Lincoln. Velho, que ele tirou a barba pra poder matar e voltou pro... Eu falei, Esse viajou. Eu falei, velho, esse fumou uma erva muito agressiva, velho. Usou uns LSD doido. Esse viajou. Então eu acho que não bate nem a data de vida dos dois. Eu não tenho certeza, não. Sim, eu sou meio ruim. A época do Abraham Lincoln. As histórias dos Estados Unidos são meio ruins. Eu sou isso, desculpa, pessoal. Então, tipo, tem muita teoria, tem muita coisa, tem... Não tem somente esses 5 casos aqui, dizem que ele matou outros, mas esses aqui são os 5 casos realmente comprovados e associados a eles. Como eu falei, tem datas da morte muito tempo antes dele começar, como dia 3 de abril, como a primeira pessoa apareceu morta. E o último foi encontrado dia 13 de fevereiro de 91. Então, tipo, começou em 88 e parou em 91. Mas como que ele matou tudo isso sem continuar com a mesma marca dele? E ele não associar aquilo a ele? Muitos dizem que ele simplesmente ele matou e o tempo de latência dele foi muito maior, ele cometeu outros crimes menores, pode ter viajado para outro canto, matou e não tem uma comunicação, não tinha uma comunicação e acabou. Ele tem muitas coisas assim, tipo, dizendo, você vai procurar, você encontra milhares de coisas assim. Então, mas enfim, acho que o caso hoje é esse. Foi esse. Teve um alertazinho de gatilho
Mas foi mais Foi mais de boa, assim. tranquilo. Tá ficando melhor, né? Porque eu só falei destripou e abriu a garganta dela, desmembrou, você tá falando que tá de boa, então eu já tô acostumando você. Depois de vários... A gente tá sem a voz da consciência, que eu acho que eu traumatizei um deles com... Vamos ter que achar alguém mais forte. É. Então foi isso, galera, os temas da semana. Isso aí. Tá ficando por aqui, deixa seu comentário, curte aí, siga a gente nas redes sociais. Exato, manda temas pra nós, que a gente olha com carinho e a gente fala os temas sim. E não esquece de mandar relatos De casos sobrenaturais. Exato, que a gente logo Vai a fazer gente tá especial. planejando ali pra finalzinho de março, início de abril, fazer uns episódios e começar Sobrenatural. como a gente tá pensando numa nova temporada, né? É. E já iniciar já com coisinhas diferentes, já com mais interações de vocês. Então é isso, galera. Vamos ficando Tá por certo? aqui. Valeu, obrigadão, até mais.